E aí galera, tudo bem? Na semana passada eu fiz um vídeo sobre 5 teorias malucas dos fãs sobre Frieren. E, cara, foi muito legal, foi muito engraçado pesquisar sobre isso, entrar nos mais diversos fóruns e, enfim, coisas na internet pra pegar essas teorias. E eu quis fazer de novo. Então hoje o vídeo é sobre 5 teorias também malucas sobre solo leveling. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Luiz Augusto, pode me chamar de Guto. Aqui no canal a gente fala bastante sobre filmes, séries, animes, vídeos sobre esses de 5 teorias malucas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse mundo geek enorme, vem comigo, se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo. Tudo bem, se no final do vídeo você não gostar, pode tirar e eu deixo, tá tudo certo. Mas já dá um like agora, tá? É isso aí, vamos lá com nós. Solo Leveling é uma daquelas histórias, um daqueles animes que faz barulho na internet até muito tempo depois do seu final. No ano passado, quando acabou a primeira temporada e ficou quase um ano de hiato, mesmo assim a gente estava vendo o Solo Leveling sempre na boca do povo. Com uma mistura quase que perfeita entre ação brutal, evolução constante dos personagens e da história, um carisma sombrio e mistério. A história conquistou milhões de pessoas. E agora, com o anime ganhando mais episódios, a comunidade de fãs voltou a crescer muito. Mas se tem uma coisa que fã ama, é inventar teoria, né? E quando falamos de Solo Leveling, algumas dessas teorias ultrapassam qualquer limite da lógica e mergulham no território do impossível, do conspiratório, do bizarro e do absolutamente genial. Hoje a gente vai explorar 5 teorias malucas dos fãs mais insanos de Solo Leveling. Aquelas que fazem você repensar a história inteira e meio que se perguntar, e se for verdade? Teoria número 1. O Jinwoo tá preso num loop temporal. Imagine que toda a saga do Jinwoo, sua fraqueza, sua ascensão, suas perdas e vitórias, já aconteceu centenas de vezes. Essa teoria meio que propõe que ele tá preso num fluxo temporal, num looping, vivendo o mesmo dia várias vezes, vivendo a mesma época várias vezes, onde ele revive constantemente os mesmos eventos, tentando encontrar o desfecho perfeito, como se toda vez que desse errado alguma coisa ele voltava, vivia de novo até dar o final perfeito que ele gostaria. Há momentos na história original que o Jinwoo age como se já soubesse o que vai acontecer. Ele meio que prevê as ações inimigas, ele tem decisões extremamente racionais, mesmo em situações de tensão, e demonstra um domínio sobre as suas habilidades quase que instintiva. É como se toda vez que ele aprende algo novo, ele meio que já sabe usar, já sabe qual é o melhor momento de usar, como faz pra ativar aquela habilidade, é meio que ele já soubesse de tudo. O principal argumento dessa teoria é o próprio sistema. Ele pode ser reiniciado cada vez que o Jinwoo falha ou morre, como talvez uma inteligência artificial que busca o final ideal o tempo todo. Isso explicaria também a frieza emocional crescente do protagonista. Ele começa super carismático, falando com todo mundo, sendo super legal, e ele vai evoluindo, sendo um personagem cada vez mais introspectivo, mais frio, mais calculista. Afinal, ele já viveu aquilo várias vezes. Ele
meio que o impacto emocional vai se diluindo. E mais, e se a Ashborn, o monarca das sombras, souber disso? E se todo o plano de transformá-lo no novo governante das sombras for apenas uma peça nesse ciclo eterno? Teoria número 2. O sistema é uma inteligência artificial rebelde. Você já parou pra pensar sobre quem criou o sistema que acompanha o Jinwoo desde o despertar? A teoria aqui é que ele não foi feito para ajudar o Jinwoo, mas sim para usar ele como uma cobaia de um experimento de guerra interdimensional. Mais ou menos isso. O sistema impõe regras rígidas, monitora cada ação, pune as falhas com missões punitivas e violentas e, acima de tudo, nunca dá uma explicação completa sobre as coisas. É como se ele estivesse manipulando o Jinwoo e não treinando ele. Alguns fãs ainda sugerem que esse sistema foi criado por uma civilização de outra dimensão, talvez relacionada aos governantes ou aos próprios monarcas, e que ele desenvolveu uma autoconsciência. Ao longo da história, tem indícios de que o sistema tem meio que vontade própria. Ele esconde informações, ele força decisões e parece estar guiando o Jinwoo por uma rota muito específica e pré-determinada. Como aquele programador que quer alcançar sempre aquele resultado final. E essa inteligência artificial rebelde poderia estar moldando o Jinwoo como se fosse um soldado perfeito. Uma arma mesmo para conquistar outras realidades e outras dimensões. E quando ele finalmente se torna o monarca das sombras, o sistema reinicia. O sistema silencia. Tipo, e aí? Missão cumprida? Teoria número 3. Cara, agora segura essa. Jinwoo sempre foi uma sombra. That's your shadow. That's your shadow. That's your shadow. See? That's just your shadow. E se o Jinwoo nunca realmente foi um humano? Essa teoria fala que ele é desde o início uma criação ou uma sombra autônoma, implantada no mundo humano pelo Ashborn. Seria uma sombra única, com alma e consciência, uma forma experimental de tornar as sombras, sei lá, independentes. Isso explicaria até a sua resistência anormal, a sua conexão imediata com os poderes, e a facilidade com que ele assume o lugar do Ashborn no final. Tem um momento que o Jinwoo morre clinicamente, mas ele volta com força total. Isso pode ser interpretado como a alma da sua versão original sendo meio que substituída, ou como a ativação de um estado de sombra superior. Ao invés de se tornar um monarca, ele sempre foi. O impacto dessa teoria é meio que profundo. Todas as conexões humanas deles, as decisões morais, poderiam ser apenas comportamentos pré-programados. E se o Jinwoo acredita que é humano, mas é apenas uma sombra perfeita, quem realmente controla o destino dele? Teoria número 4. Solo Leveling faz parte do multiverso de Webtoons. Essa é uma das favoritas dos fãs, em geral. O Solo Leveling faz parte do mesmo multiverso de Tower of God e Omniscient Reader's Viewpoint. Aqui, a ideia é que todas essas obras acontecem em planos diferentes do mesmo sistema universal. A torre do Tower of God seria um universo vertical, enquanto Solo Leveling acontece num plano horizontal,
com portais dimensionais. Já o Omniscient Reader faz um mundo onde os personagens têm consciência de que estão sendo lidos, o que pode ser uma evolução final do sistema que é visto lá em Solo Leveling. E mais, em Omniscient Reader existe o conceito de histórias patrocinadas por constelações. E quem é o Jinwoo senão o protagonista ideal de uma história? Os fãs, né, pela internet acreditam que ele pode ser até uma lenda ou até uma constelação nesse outro universo. Talvez reverenciado como Deus, ou um Deus das sombras, quem sabe. Essa teoria não é só divertida, ela cria um universo expandido que valoriza ainda mais o storytelling, sabe? A narrativa, a história em si. E esse imaginário, essa cultura coreana de uma forma geral. Imagina, sei lá, um crossover entre o Ben, o Doksha e o Jinwoo, enfrentando um inimigo, sei lá, multiversal. Teoria número 5. Essa é a pior de todas. Tudo é um coma, ou uma simulação. Por fim, a mais sombria e a mais clichê, na minha opinião, a mais sem sentido, a mais viajada e a mais infantil. O Jinwoo nunca despertou. Toda a história de Solo Leveling é uma ilusão criada pela sua própria mente enquanto ele está em coma. Quem nunca, quando criança, escreveu lá na aula de redação uma historinha, uma narrativa e no final... e do nada ele acordou e tudo aquilo foi um sonho. É por isso que eu falo que é meio infantil essa teoria, sabe? Ela é meio... nada. Essa teoria parte do momento que o Jinwoo quase morre lá na primeira masmorra dupla. E em vez de receber o sistema, ele entra em coma. E toda a saga que a gente vê seria um fruto da tentativa do cérebro dele de lidar com a impotência e o trauma da morte. Né? A sua mãe doente representa a incapacidade de proteger a sua família, né? Porque ele está em coma. O crescimento rápido dele reflete o desejo de mudar a realidade o mais rápido possível, né? De sair do coma. As sombras, né, são seus medos. E o sistema seria só uma forma que ele tem de tentar impor alguma lógica a um mundo que colapsou ao seu redor. No final, segundo essa teoria, o Jinwoo acordaria, né, fraco, vulnerável, e tudo teria sido só um sonho. Então, essa visão daria à obra um tom mais psicológico, como Inception ou Matrix, e transformaria a história como um todo em uma metáfora poderosa sobre o escapismo, o desejo e a realidade, mas no fim das contas eu acho que é só um plot infantil. Mas bem, teorias de fãs são bem mais do que só devaneios por aí. Elas são a prova de que uma obra realmente impactou uma geração, impactou um público, e Solo Leveling continua gerando debates porque é rico, é emocional, é cheio de lacunas que atiçam essa criatividade de todo mundo. Seja loops temporais, consciências artificiais ou multiversos conectados, cada teoria é uma homenagem à grandiosidade da jornada do Jinwoo. E você? Qual dessas teorias te fez pensar alguma coisa? Tem alguma outra teoria que você goste que não apareceu aqui? Comenta aí nos comentários, por favor. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like. O vídeo de hoje foi esse, tô ficando por aqui. Assiste mais esses 2 vídeos. E é isso, galera. Até mais!